Bom dia, irmãos. Que alegria, viu? Demorou, mas eu vim, né, Sheilinha? Eu quero primeiro agradecer, não é, a bondade aqui das minhas amigas Ana, Sheila, Águida, que eu acabei de conhecer aqui. Agradecer o professor Isaías, que veio lá da igreja de São Miguel. É um amigo querido, esposo da professora Maria Luísa, que faz um extraordinário trabalho de educação aqui. Ah, meu irmão, foi muito bom. Eu ganhei isso aqui é a Bíblia da mulher. Eu ganhei lá em Arthur Nogueira. Eu ando com minha Bíblia rosinha agora. Queridos, eu quero cumprimentar o Gustavo. Gustavo, eu frequento a mesma igreja que você está frequentando. Eu sou da Igreja Central Paulistana, Gustavo. Estou muito feliz porque você está aqui hoje. Muito. Que Deus te abençoe e lhe dê vida plena, Gustavo, porque é isso que Ele quer te dar. Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo. Eu estou feliz, viu, de te conhecer aqui hoje, apesar da gente frequentar a mesma igreja. Tá bom, querido? Deus abençoe. Irmãos, eu quero falar mais uma coisa aqui. Eu cheguei e fiquei tão animada porque eu encontrei Ana, é minha conterrânea. Mas conterrânea mesmo. Vocês pensam que é conterrânea como? Porque nós somos da Bahia. A Bahia é muito grande, né? Bahia tem dimensões quase continentais, né, Ana? É um estado enorme. Mas Ana nasceu onde eu nasci. Nós fizemos uma festa tão grande ali que o diácono, com toda razão, o diácono pediu para a gente sair. Porque baiano, quando encontra, irmãos, é uma folia, uma alegria. E começamos uma falação que o diácono pediu para a gente sair. Aí nós tivemos que sair para completar a conversa lá fora, não é? Eu e Ana vimos de uma região do sertão da Bahia, não é? São cidades muito pequenas, e que não tem nem no mapa. Será que já tem, Aninha? Já tem, né? Ana disse que já tem no mapa. Ana é de Cordeiros e eu sou de Tremedal. Alguém já ouviu falar? Só uma mão que levantou. Minha amiga, eu vou almoçar na sua casa hoje, tá? Não, é verdade. Não vou almoçar lá, minha irmã. Diz que é a melhor comida de Jardim dos Ipês, é verdade? Olha a responsabilidade, meu irmão. Então, eu e Ana... Eu nasci em Conquista, Vitória da Conquista, não é? Mas eu me criei em Tremedal, que é onde meus avós, meus pais vivem até hoje. Não é? Meu avôzinho descansou. Minha avó tem 94 anos. Está lá esperando Jesus voltar. Que coisa boa, não é? E a Aninha é de Cordeiros, que é uma cidadezinha vizinha, não é? E as igrejas se visitavam, viu, Ana? Nós já fomos em cima de caminhão, porque, irmãos, lá era assim, quando uma igreja ia visitar a outra, então a gente ia de caminhão. Era uma maravilha. Todo mundo da igreja em cima de um caminhão. Aí a gente ia para Cordeiros, fazia uma programação e a igreja ficava devendo uma em Tremedal. Aí os irmãos de Cordeiros subiam num caminhão e iam para a igreja de Tremedal, fazer JA, fazer uma bênção, meus irmãos. Mas o plano de Deus era outro para a minha vida, não é? Eu vim para São Paulo já tem quase 20 anos. Eu vivo aqui, sou muito feliz aqui. Eu falo que eu sou uma baiana paulistana. Não é porque São Paulo me caiu muito bem. Não é? Eu gosto de viver aqui e Deus tem nos usado aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, não é? E tem sido uma bênção. Ana mencionou, e eu quero só registrar, nós começamos a fazer um trabalho de defesa da liberdade religiosa há 16 anos atrás. Em razão das necessidades que são cada vez maiores. Nós temos uma missão para cumprir. Ontem à noite, no pôr do sol, minha mãezinha da Bahia está aqui me visitando. E estávamos na mesa, meu marido, meu filhinho e ela não veio. Porque, acho que alguns souberam aqui, nós sofremos um acidente há 40 dias atrás. E
bastante grave. Minha mãe foi quem se machucou mais, não é? Ela ainda está se recuperando e não está vindo à igreja. E meu filhinho fala, vou ficar com a vovó. E o meu marido é tesoureiro da nossa igreja. Hoje era a escala dele trabalhar, né? E eu vim sozinha aqui, mas o professor Isaías está me acompanhando. E nós falávamos ontem na mesa ao pôr do sol. Não dá mais para nós entendermos religião como alguma coisa que tem que acontecer só aqui dentro. Porque senão, irmãos, Jesus não volta. Atos capítulo 1. Abre sua Bíblia agora. Em Atos no capítulo 1. Para nós entendermos para que o Senhor nos chamou. Nós vamos entender agora para que o Senhor nos chamou. Atos no capítulo 1, no versículo 6, Jesus estava conversando com os discípulos. Isso aqui também é só o começo da nossa conversa hoje, tá? Jesus estava conversando com os discípulos. E os discípulos estavam muito preocupados com uma coisa. Os discípulos estavam preocupados com uma coisa que não é o essencial. E ontem, ao pôr do sol, nós refletíamos se nós também não estamos preocupados com aquilo que não é o essencial. Os discípulos estavam preocupados em ver os sinais do estabelecimento do reino de Deus nessa terra. E aí no versículo 6 está bem claro. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos estavam preocupados com o tempo, em ver os sinais. Quais são os sinais, Senhor? É este o tempo que o Senhor vai estabelecer o seu reino nessa terra? Aí Jesus respondeu no verso 6: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus já respondeu para eles que a missão deles não era conhecer os tempos, não era identificar as épocas. E ele concluiu no verso 8, dizendo assim: Mas recebereis o quê? Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. A gente lê, esse verso é tão conhecido. Nós já lemos tantas vezes esse verso. Mas será que nós entendemos que Jesus queria dizer tão somente uma coisa para os discípulos e para nós? Jesus queria dizer o seguinte: você não é um espectador. Não se preocupe em ver os sinais. Se preocupe em ser um sinal do reino de Deus aqui nessa terra. Entenderam, irmãos? Nós não fomos chamados para ficar sentados vendo os sinais da volta de Jesus. Nós fomos chamados para sermos, com a nossa vida, com as nossas mãos, com o nosso ombro, com o nosso colo. Você vai entender. Nós fomos chamados para nós sermos o sinal. As pessoas vão olhar para nós e vão identificar em nós o sinal do reino de Deus aqui nessa terra. Bem, então há 16 anos atrás eu comecei a fazer um trabalho de atender pessoas que não tinham o direito de professar a sua crença e desfrutar de todos os direitos que todos os cidadãos têm. Nós adventistas guardamos o sábado. Os amigos que nos visitam nesta manhã poderão nesse momento saber disso. Nós temos um dia especial
que não fomos nós que reservamos. Foi o próprio Deus que reservou. E foi um presente que Ele deu para nós. O sábado não é uma obrigação. O sábado é um presente de Deus. Essa semana foi tão difícil. Aí ontem, quando o sol se põe, não é um presente, irmãos? Não é um presente quando a gente se afasta das nossas preocupações cotidianas e temos agora o sábado, esse dia especial, para comunhão com Deus e com os nossos irmãos. É uma alegria para mim. Eu encontro todo sábado, eu estou pregando numa igreja do estado de São Paulo, encontrar meus irmãos, abraçar meus irmãos, é um presente do Senhor. E nós guardamos esse dia. Mas queremos, como todos, ter o direito de guardar o nosso dia. Não estamos obrigando o Estado brasileiro a estabelecer o sábado como um feriado nacional. Nunca pedimos isso ao Estado brasileiro, que o sábado seja um feriado nacional. Queremos só ter o direito de guardar o sábado. Mas queremos ter o direito de estudar, de trabalhar. E muitos não estão tendo porque guardam o sábado. Os problemas são enormes, irmãos. Todos os dias eu tenho atendido pelo menos um adventista. Ou de São Paulo, ou de outras partes do Brasil, que tem restrições a direitos por causa da sua crença religiosa. Em 2006, eu fui membro fundadora da primeira comissão de liberdade religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu estou presidente há 12 anos dessa comissão. Por meio da OAB, nós conseguimos desenvolver um amplo trabalho de conscientização. Não mais como igreja, mas como uma instituição isenta. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma casa da cidadania e do direito. Então, assim como lá estão resguardados outros direitos, estão resguardados os nossos também. E comecei a atender outros religiosos, porque o direito dos outros religiosos é menor do que o nosso. O que os irmãos pensam? O direito é maior ou menor para algumas pessoas, ou o direito é igual para todos? Pronto. Se nós negarmos o direito dos outros, nós vamos perder o nosso. Nós não negamos o direito dos outros, mas queremos que o nosso seja respeitado. É esse o trabalho que a gente faz na UAB. É extraordinário, irmãos. E me perguntam às vezes assim: a senhora é de que igreja? Porque o povo fica sem saber, né? Porque na UAB, quando eu faço o meu trabalho, eu não chego e digo: olha, eu sou adventista do 7º dia. Eu tenho que ser um sinal. Às vezes não precisa eu dizer a quem eu sirvo. Eu tenho que ser um sinal com minha vida, com minha dignidade, com minha palavra, com a minha solidariedade, com a minha generosidade, com o respeito que eu tenho pelas pessoas. Eu tenho que ser um sinal. E as pessoas falam assim: a senhora é de que igreja? Eu falo: eu sou adventista do 7º dia. Nossa, que igreja legal! A igreja que respeita a religião de todas as pessoas. Sabe por que nós respeitamos? Porque Jesus respeita a todos nós. Ele quer que nós o sirvamos. Mas se nós fizermos uma escolha diferente, Ele vai respeitar. Então quem somos nós para não respeitarmos a liberdade religiosa de todas as pessoas? A Igreja Adventista, por mais de 150 anos, tem levantado bem alto a bandeira da liberdade religiosa. Foi um dos primeiros departamentos desta igreja, foi o departamento de liberdade religiosa. Porque nós cremos no Deus que liberta. Nós cremos no Deus que nos dotou do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é uma dotação humana, é uma dotação divina.
Quando o Senhor Deus criou Adão e Eva, Ele falou, vocês não podem comer aquela fruta. Mas Ele impediu Adão e Eva de fazer uma escolha errada? Não. Adão e Eva livremente escolheram comer o fruto proibido. E Deus não impediu, porque Ele nos fez livres. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu louvo a Deus todos os dias, tem como um dos seus princípios fundamentais a defesa da liberdade religiosa. A irmã White fala no livro Atos dos Apóstolos. Para os que nos visitam, Ellen White é uma escritora adventista e que nós a reconhecemos como portadora do dom de profecia. E ela escreveu em Atos dos Apóstolos, páginas 68 e 69, falando sobre liberdade religiosa. Ela falou, a bandeira da verdade e da liberdade religiosa, um dia desfraudada pelos fundadores da igreja cristã, neste último tempo, foi confiada às nossas mãos. Ela associou verdade e liberdade religiosa. Sabe por quê, irmãos? Porque não é possível pregar a verdade onde não há liberdade religiosa. A igreja adventista no mundo tem tido enormes desafios para cumprir a sua missão em países onde não há liberdade religiosa. E quando nós defendemos liberdade religiosa como igreja, não é para retardar a volta de Jesus. Porque alguns pensam, quanto mais liberdade religiosa nós tivermos, Jesus não volta. Não é para isto. Nós defendemos liberdade religiosa. Sabe por quê, queridos? Para termos o direito de rapidamente a igreja cumprir sua missão. É o contrário. A liberdade religiosa é para assegurar o direito da igreja cumprir sua missão, para Jesus voltar logo. Nós haveremos de defender liberdade religiosa, segundo Ellen White, até a volta de Jesus. Eu nem vim para falar disso aqui hoje, mas não podia deixar de falar. E é um assunto que está no meu coração. E eu preciso sempre dizer às igrejas por onde vou a relevância, a urgência e a solenidade da defesa da liberdade religiosa, que é a condição que essa igreja tem de cumprir a sua missão. Queridos, hoje em toda a América do Sul, o que nós chamamos de divisão sul-americana da Igreja Adventista, está acontecendo uma grande ação em torno de um dos mais lindos projetos que essa igreja tem, que se chama Quebrando o Silêncio. A Igreja Adventista, Aninha, Águida, Sheilinha, poderia ter confiado esta campanha a outros departamentos, não é? Poderia ter sido o departamento de asa, que aliás nós já estamos levando conteúdo de abuso e violência e de combate ao abuso e violência para a asa. Alguns aqui já participaram de algumas palestras minhas para a asa. Poderia ter confiado ao departamento de Ministério Pessoal, Lar e Família, mas a igreja confiou esta campanha ao Ministério da Mulher. Talvez algumas razões. Uma delas é que hoje no mundo, especialmente no Brasil, um dos grupos mais violentados são as mulheres. Queridos, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, fez um levantamento dentre os quase 90 países que já têm dados consolidados a respeito da violência contra a mulher. O planeta tem mais de 200 países. Não é possível ainda ter destes 200 países dados consolidados sobre a violência contra a mulher. Mas 90 países sim.
E dos 90 países, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Não são mulheres que morrem por alguma enfermidade. Não são mulheres que morrem atropeladas. Não são mulheres que morrem assaltadas. São mulheres que morrem porque são mulheres. Por isso que de 2015 para cá, o Código Penal brasileiro incluiu um novo crime que não existia no Código Penal, que é de 1940, eu sou advogada, todos sabem aqui. Não existia esse crime no Código Penal brasileiro. Feminicídio. Feminicídio é o homicídio de uma mulher. Com certeza todos nós aqui nunca ouvimos tanto falar em feminicídio como nos últimos dias. Você liga a televisão, feminicídio. Você liga o rádio no carro, CBN, sei lá, feminicídio. Ontem eu estava indo para São José dos Campos para fazer uma palestra na abertura da campanha Quebrando o Silêncio da Associação Paulista do Vale. E eu liguei o meu rádio porque eu amanheci o dia, professor Isaías. Eu tive que sair antes das 5 e estava escuro ainda, não é? Eu vi o pôr do sol, o nascer do sol na avenida, na rodovia Presidente Dutra. E liguei o rádio para eu não dormir, porque eu estava tão cansada. Eu falei, vou ligar o rádio bem alto para eu ficar. O rádio, o noticiário da CBN. E aí o repórter falou, um jovem que matou e queimou a namorada foi condenado a 43 anos de prisão. Você liga o rádio, liga a TV, feminicídio. Não sei se foi esta a razão pela qual a igreja confiou a campanha Quebrando o Silêncio ao Ministério da Mulher. Eu tenho outras explicações. Nós mulheres temos uma devoção natural. Os homens são maravilhosos. Eu não estou falando mal dos homens. Mas as mulheres, porque são mães, elas têm uma devoção natural. Não é? Existe um cuidado maternal que é inerente a nós mulheres. E a igreja confiou a nós a solene tarefa de acolher, de socorrer, de assistir, de ouvir, de oferecer o ombro, o colo, o abraço. Eu adoro abraçar, irmãos. Que coisa boa. As pessoas que são abraçadas e a gente que abraça, existe um novo ânimo. Eu também gosto de sorrir. Onde eu vou agora, eu estou falando para a igreja, cristão que não sorri. Eu não gosto de cristão que não sorri. Eu tinha os dentes bem tortinhos, viu, Aninha? Eu usei aparelho 7 anos para eu sorrir muito. Então eu entro no elevador, as pessoas entram assim no elevador. Aí eu já abro um sorriso. Isso, fazer igual o apóstolo Paulo, isso constrange as pessoas. Eu sou advogada, eu estou até para brigar, eu estou brigando e sorrindo agora. Sabia que quando a gente briga sorrindo, a briga fica melhor. Cristão que não sorri, como é que nós somos um sinal do reino de Deus nessa terra se nós não sorrimos para as pessoas? E não dá tempo de dar um estudo bíblico para as pessoas muitas vezes, mas dá tempo de dar um sorriso. O sorriso conforta. Anteontem, parece que eu sou a pessoa mais ocupada do mundo, né, irmãos? Eu sei que todo mundo é ocupado, mas eu estou falando das minhas ocupações. Sou muito ocupada mesmo. Anteontem eu cheguei em casa e meu filhinho de 9 anos, mamãe, ele queria atenção, queria brincar. Eu falei, eu vou parar tudo, porque não tem jeito, eu vou brincar com ele. Quando eu estava, ele tem as pecinhas de montar, mamãe, vamos montar? Vamos. E eu estava ali montando, a cabeça estava longe, mas montando as coisas com ele, o telefone tocou. Era uma jovem mulher, chorando. Doutora Damares, eu preciso tanto falar com a senhora. Irmãos, eu tive ímpetos de falar, querida, a gente pode se falar amanhã?
Eu estava brincando com meu filho, cansada. E depois eu falei, como é que eu desligo esse telefone? Não sei o que está acontecendo. Não posso. Eu não desliguei, graças a Deus que eu não desliguei. E ela começou a contar. Ela falou, doutora Damares, e tem 10 anos que eu apanho do meu marido. Ele já quebrou meu nariz, ele já quebrou o meu dente. Na minha lua de mel, ela me contando. E eu estou resumindo porque a gente ficou muito tempo ao telefone. Ela falou, na minha lua de mel, ele me bateu. Quando eu estava gestante, ela tem 2 crianças, ele me batia. Aí não dá para desligar o telefone. E ela falou, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu também não vou falar o que eu falei com ela, porque foi muita coisa, não é? Mas ao final eu disse para ela, você tem valor. Eu fico arrepiada. Você tem valor. Levanta a sua cabeça. Ele retirou seu valor. Mas você tem valor. E falei tantas coisas e indiquei, inclusive, como advogado, o que ela devia fazer. Porque existem comportamentos legais que precisam ser adotados contra um homem que bate numa mulher por 10 anos. Ai, doutora Damares, e ele me faz sentir culpa. Eu apanho e eu ainda tenho culpa por ter apanhado. Porque ele fala, eu bati em você por sua culpa. Porque você é insuportável. É você que me faz bater em você. Ela ainda estava carregando a culpa de apanhar. E uma das coisas que eu demorei mais falando para ela foi, você não tem culpa. Se alguém não gosta de você, não quer viver com você, se afaste de você. Se ele disser numa delegacia de polícia que ele bateu em você por sua culpa, ele vai ser preso na hora. Porque nenhuma mulher tem culpa por apanhar. Você não quer viver com ela, você não a ama, você acha ela uma mulher rixosa, você acha ela uma mulher insuportável, separe-se dela. Mas não viole a integridade, a dignidade e o valor que todo mundo tem. Queridos, eu tenho que acelerar. Eu falei de mulheres, que é um dos objetos da campanha Quebrando o Silêncio. Esta é uma campanha que existe há quase 15 anos. Não só na América do Sul. Existe em outras partes do mundo, nos países de língua inglesa. Esta campanha se chama End It Now, que significa pare agora, tem uma mão aberta. Nos países de língua hispana é Rompiendo lo Silencio. E no Brasil ela se chama Quebrando o Silêncio. É uma campanha de conscientização. É uma campanha de prevenção. É uma campanha de orientação. É uma campanha de educação. Hoje à tarde nós vamos com a Vila Jacuí, não vamos não? Não, mulher, nós já vamos com a Vila Jacuí também. Nós vamos com Jacuí, São Miguel, todo mundo. As pessoas vão para a rua, nós vamos para a rua com camisetas, com faixas e distribuindo material. Dizendo para as pessoas, se você é vítima de abuso e violência, você precisa denunciar. Você precisa quebrar o silêncio. Sabe por quê? Porque o maior obstáculo para combater o abuso e a violência é o silêncio das vítimas. Se as vítimas não contam para alguém, se as vítimas não denunciam para a autoridade policial ou para o Ministério Público, como elas vão receber ajuda? Por isso que tantas mulheres morrem. Porque elas permanecem em silêncio e não dá tempo de ninguém fazer nada. Esta campanha também trabalha com abuso, violência e exploração sexual
de crianças e adolescentes. Por isso que eu cantei a musiquinha e tive essa conversinha com as crianças. Porque esta campanha tem um gibi que é distribuído nas escolas, que faz exatamente isto: conscientizar as crianças e ajudá-las a ter algum tipo de reação e de comportamento diante de abuso. Vocês sabem quantas crianças são abusadas sexualmente por ano no Brasil? 25 mil crianças são abusadas sexualmente por ano no Brasil. E vocês sabem quem são a maioria destes abusadores? São indivíduos muito próximos destas crianças. Não são desconhecidos. Na maioria dos casos, há desconhecidos, mas a maioria é conhecida. São pessoas que vivem na mesma casa. São pessoas que vivem na vizinhança. São parentes próximos. Eu estou atendendo uma família cuja criança de 9 anos foi flagrada pela avó com o próprio pai num ato de natureza sexual. Os efeitos que isto causa numa criança são de difícil ou de impossível reparação. Queridos, não há nada mais humano do que emprestarmos um pouco do nosso tempo, da nossa escuta, da nossa atenção para pessoas que vivem o dilema do abuso e da violência. Um dia eu estava passeando com meu marido, lá na praia. De repente, estourou uma briga no meio da rua, de marido e mulher. E ninguém fazia nada. E eu fiquei chocada, porque as pessoas olhavam igualzinho a história do bom samaritano. Passou o levita, passou o sacerdote. Irmãos, eu não pensei 2 vezes. Eu não entrei na briga não, que eu tenho 1,5 m, mas eu peguei meu maridão e empurrei no meio da briga. Quase que teve violência doméstica lá em casa depois, porque meu marido falou, não me bota nessa mais não. Porque ninguém separava a briga. E eu empurrei o maridão, tomou soco, pontapé, mas separou, não é, irmãos? Sabia, queridos, e é muito triste esse dado, quase 80% dos brasileiros acreditam que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Nós adventistas não fazemos parte dessa estatística. Nós acreditamos que em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Vocês se lembram daquela advogada no sul do país, agora recentemente, que foi jogada pelo marido da sacada do apartamento? Sabe por que ela morreu? Porque ninguém fez nada. Ela chegou apanhando dentro do carro. O porteiro estava vendo. O porteiro estava vendo a filmagem. O porteiro viu quando ela saiu correndo em fuga dentro da garagem, depois de tomar socos do marido. O porteiro viu ela apanhando dentro do elevador, poucos minutos antes dela ser jogada. E ninguém fez nada. Os vizinhos ouviram os gritos e os pedidos de socorro que ela emitiu dentro do apartamento quando ele estava tentando esganá-la. E ninguém fez nada. Ninguém deu um telefonema, 190 não custa nada. Eu ligo 190. Não grita uma mulher do lado da minha casa, nem uma criança e nem um homem que pede socorro, que eu não vou ligar 190.
E aí ele jogou a moça de cima do apartamento. A polícia só chegou, já era mais de 3 horas da manhã. Ele já tinha jogado, ele já tinha pego o corpo dela da calçada, já tinha colocado ela dentro do apartamento, já tinha pego o carro, já tinha fugido, depois a polícia chegou. Em briga, queridos, vamos parar de viver só para nós mesmos. Era meia-noite um dia, passava da meia-noite, meu marido já tinha dormido, eu ainda estava acordada. Eu moro em apartamento e eu escutei um grito no meio da noite. Era um grito de mulher, pedindo socorro. Socorro! Meu coração tremeu. Como é que eu vou dormir? Sabendo que tem alguém gritando socorro na minha vizinhança? Eu abri a janela e fiquei de olho duro procurando da onde vinha aquele grito de socorro. Tinha tanto prédio de apartamento, eu fiquei zonza, irmãos. Eu não descobria da onde vinha o grito, era muito apartamento, muita coisa. Eu falei, eu vou ficar aqui, de olho duro, porque eu queria ligar para a polícia, mas eu ia ligar para falar para a polícia, e aonde? Demorou um pouquinho, eu vi uma viatura chegando. Alguém chamou a polícia. Agora eu podia até dormir, porque eu fiquei olhando, a mulher desceu, correndo, apavorada. Foi levada, eu podia dormir agora. Não é não, irmãos? Queridos, precisamos olhar ao nosso redor. Crianças que mudam bruscamente de comportamento. Precisa prestar atenção. A criança era assim, agora é assado. Não fazia xixi na cama, depois fazia. Vocês vão receber isso aqui, tá? É uma pequena cartilha falando sobre abuso e violência. Os sinais de alerta, os sinais comportamentais, os sinais físicos e para onde encaminhar. Porque a gente tem que saber. A gente tem uma campanha quebrando o silêncio, a gente não sabe o que faz se chegar uma vítima de abuso e violência. A gente tem que saber. Está tudo aqui. Criança e mulheres, tá? Telefone, centro de referência, de atendimento, está tudo aqui. Cada um vai levar. Porque eu não tenho tempo de falar tudo aqui hoje. E agora eu estou indo para a terceira parte final. 10 para meio-dia. Que hora termina o culto, meu irmão? Estou apavorada. É meio-dia que termina, meu irmão? O povo está com medo de falar. É meio-dia que termina, gente? Então eu tenho que acelerar. Vamos lá. Queridos, falamos de mulheres, falamos de crianças. Prestar atenção. Seu filho está vendo o quê? Está conversando com quem na internet? Sabia que tem crianças que conversam com adultos? E esses adultos vêm à porta das suas casas na madrugada e levam essas crianças e elas acreditam que elas vão passear, que elas vão ganhar um presente, que elas vão ao shopping. Você sabe com quem sua criança conversa, seu adolescente? Não há nada que presta em salas de relacionamento na internet, irmãos. A gente tem que conversar com as pessoas aqui, olho no olho. Nós fomos feitos, não foi para vivermos isolados socialmente, com um aparelho na mão. Nós fomos feitos para nos relacionar com a família, com a igreja, com os amigos, com os colegas de escola. Hoje as crianças se isolam nos seus quartos, os adolescentes com seus aparelhos de computador e de celular. A campanha este ano, está vendo o lacinho amarelo? Setembro é o quê, irmãos? É o setembro amarelo, irmãos. Não é setembro ainda, mas já estou com o meu lacinho. Porque a campanha este ano, pela primeira vez na história, ela está cuidando de um tema muito sensível, que é o suicídio. A Igreja Adventista nunca deu tamanha ênfase ao tema do suicídio, à prevenção do suicídio, como está fazendo agora. Este ano nós vamos às ruas para dizer para as pessoas como elas devem cuidar de outras que estão tão fragilizadas emocionalmente que já estão vivendo o dilema entre viver e morrer. Eu vou falar alguns números aqui, tá bom? Por que a campanha este ano está cuidando deste tema?
Por que que o Brasil tão recentemente criou o Setembro Amarelo? Porque o Brasil hoje está entre os 10 países do mundo com o maior número de suicídios. Porque o Brasil é o 4º país do mundo onde mais cresce o número de suicídios. A gente não sabe disso. Quarta-feira eu estava em São José do Rio Pardo. Viajei 520 quilômetros para fazer uma palestra para 500 pessoas numa universidade sobre suicídio. Porque São José do Rio Pardo é uma das cidades do Brasil com o maior número de suicídios. Uma linda cidade de 60 mil habitantes. Quando eu cheguei lá, eu queria morar lá. Eu falei, quando eu aposentar, eu quero vir morar aqui. Aí um cidadão falou, não espera. Não espera não, vem jovem ainda para você curtir São José do Rio Pardo, que é uma cidade linda, com um dos maiores níveis de suicídio do Brasil. Queridos, 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. E vocês sabem o que a Organização Mundial de Saúde diz? Que 90% dos casos poderiam ser evitados. De cada 10 suicídios, 9 poderiam ter sido evitados. E sabe como é que a gente ajuda uma pessoa que está fragilizada emocionalmente? E pessoas que têm problemas importantes de natureza emocional são pessoas que nós precisamos prestar atenção ao que fala, como se comporta. E nós não queremos nos preocupar com isso, porque a gente pensa que as pessoas que falam assim, eu não quero mais dar trabalho. Ou há outras que dizem assim, a vida não tem mais sentido para mim. E há outras que dizem assim, eu vou deixar você viver. Sabe o que a gente pensa? Quer chamar atenção. Está falando essas frases, são frases de efeito para chamar atenção. Porque cachorro que late não morde. Quem realmente vai fazer não fala. Não é assim que a gente pensa? Os especialistas dizem que é o contrário. Quando essas frases são proferidas, significa que a pessoa já passou por todas as etapas de idealização do suicídio. E ela já está exteriorizando aquilo que está dentro dela. Entenderam, irmãos, que essas frases são sinais de alerta importantes e que nós precisamos emprestar o nosso ouvido, sabe por quê? Porque as pessoas que vivem o dilema entre viver e morrer não querem ouvir, elas querem o quê? Falar. Nós temos que abrir espaços de diálogos na nossa casa, com a nossa família. Quando um suicídio é noticiado na televisão, aliás, mal noticiado, porque existem protocolos internacionais que dizem como a televisão deve noticiar um suicídio. Televisão não pode glamourizar, glorificar, romantizar um suicídio, porque não há romantismo, não há glória, não há martírio, não há glamour no suicídio. Sabe o que existe no suicídio? Dor. A dor de quem fica e a dor daqueles que sobrevivem a uma tentativa de suicídio. Não existe martírio, glória, existe dor. E nós temos que falar isso na nossa família, abrir espaços de diálogo, falar de forma adequada e clara. Não precisa levar essas estatísticas para as nossas crianças. Estatística não ajuda nada. Eu trouxe estatística para aqui hoje porque eu estou falando para uma igreja que precisa se despertar. Mas nós não levamos estatísticas quando abrimos um canal de diálogo com os nossos alunos, com os nossos filhos. Nós enfatizamos a dor do suicídio e nós enaltecemos a valorização
da vida. Não existe nada mais extraordinário do que viver. É isso que nós temos que dizer para as pessoas. E nós temos que ajudá-las a viver. Se elas não descobriram quão extraordinário é viver, nós damos a mão para elas e dizemos: é muito bom viver. Você tem dificuldades, você tem problemas emocionais, mas ainda é melhor viver. E eu quero ajudar você a viver. Essas pessoas também precisam de tratamento, irmãos. Não devemos agir com preconceito. Tratamento psicológico, psiquiátrico e medicações são coisas importantes. Não podemos ter preconceito com medicamentos que tratam pessoas fragilizadas emocionalmente, adoecidas emocionalmente, porque a medicação, irmãos, Deus deu inteligência a grandes pesquisadores para descobrirem medicamentos que amenizam o sofrimento humano. E se necessário for, as pessoas precisam ser submetidas a tratamento medicamentoso para ajudá-las a transpor o drama, o dilema, a dinâmica. Mas eu tenho que prestar atenção. A depressão ainda é a maior causa de suicídios no mundo. As pessoas vão perdendo o desejo de viver. E a gente tem que prestar atenção naqueles que estão se desfazendo de coisas da sua estima. Isso é a perda do desinteresse. Eu jogo fora coisas que eu amava. Como assim? Isso é perda do interesse pela vida. Isolamento social. Não querer conviver. Não querer se relacionar. Choro fácil. Tristeza permanente. Mas existem mais duas causas que não existiam tanto antes e agora existem. São as novas tecnologias. As novas tecnologias hoje são apontadas como uma das causas do suicídio, especialmente entre crianças de 10 a 14 anos, cujo aumento de suicídio nessa faixa etária chegou a 40%. De 2002 até 2012, houve um aumento de 40% nos suicídios entre crianças de 10 a 14 anos. E sabem por quê? Novas tecnologias, isolamento social. Nós não fomos feitos para viver sozinhos, nós fomos feitos para nos relacionar. Nós somos seres sociáveis. Crianças e adolescentes que se isolam nos seus quartos com as suas novas tecnologias vão sendo desumanizadas, vão perdendo sua humanidade, porque humanidade é conviver. E os jogos mortais? O que dizer dos jogos mortais da internet? Baleia Azul, Netflix, 7 razões, não é? Para tirar a própria vida. O que dizer dos jogos mortais cuja etapa final consiste em tirar a própria vida? A gente sabe se nossos filhos estão participando de jogos mortais na internet. Problemas financeiros, isso ainda é uma causa, mas sabe talvez qual seja a principal causa, irmãos? Falta de escuta. Ninguém me ouve, ninguém me vê. Eu quero encerrar dizendo que existe um serviço no Brasil, pouquíssimo divulgado, que se chama Centro de Valorização da Vida. A ligação é gratuita. É igual o 190, é igual o 180, que é o Disque Mulher, é igual o 100, que é o Disque Criança e Adolescente, que é o 188. Você tem que levar na sua mente e no seu coração esse número hoje. 188. É um centro de valorização da vida e de apoio emocional, que as pessoas podem ligar e ficar o dia inteiro, se quiserem,
falando, alguém ouvindo, alguém apoiando emocionalmente. O CVV existe há 56 anos, atende 1 milhão de pessoas por ano, mas no ano de 2017 o CVV atendeu 2 milhões de pessoas. Dobrou o número de atendimento de pessoas que precisam de apoio emocional porque não querem mais viver. Os atendentes têm depoimentos bem importantes. Um deles conta que os jovens ligam e o atendente escuta lá no fundo a música animada. Ele está numa balada. Mas a balada não deveria ser alegria? Não é? A balada é alegria, é agitação, é gente. E o jovem liga no meio da balada para 188 e fala assim: eu estou sozinho. Solidão em meio à multidão. Não vamos deixar mais as pessoas ao nosso redor ficarem tão sozinhas. Então, irmãos, se eu não tenho condições de fazer um tratamento multidisciplinar, se eu não tenho qualificação, formação profissional, também não tenho, não sou psicóloga, eu sou advogada. Se você não tem uma qualificação profissional na área de comportamento humano para tratar alguém, mas você tem ouvido, você tem colo, você tem ombro, você tem mãos e pés para pegar alguém pela mão, olhar nesse papel, na internet, procurar um lugar que possa encaminhar alguém para fazer um tratamento psicológico, para receber um aconselhamento pastoral, uma visita. Quando eu acabei a palestra lá em São José do Rio Pardo, eu ainda estava na mesa dos trabalhos, veio uma moça, aluna daquela faculdade, mas ela chorava copiosamente. E ela falou: doutora Damares, o meu pai se matou e eu tentei me matar, porque eu não aceito a morte do meu pai. Eu falei: você já contou isso para sua família? Ela falou: não. Na minha casa todo mundo pensa que está tudo bem. Eu falei: mas você gostaria de ter alguém para você contar a sua tristeza? Eu gostaria. Ela falou. Eu falei: então você vai ter. Chamei o pastor de São José do Rio Pardo, falei: pastor, cuide dessa pessoa. Ela quer ser ouvida. Ela chorava e falava sem parar, sem parar. Ela queria alguém para ouvir a tristeza que ela sente, a dor que ela sente, a solidão que ela sente depois que ela perdeu o pai. E ela abriu um sorrisão. Eu falei: ó, vai ter alguém para você falar. Alguém que não te conhece. Você pode falar o que você quiser. Você quer? Ela falou: eu quero. Entendeu, irmãos? Vamos olhar ao nosso redor. Prestar atenção em comportamentos que mudam, em tristezas que dominam, em choro fácil, em desinteresse pela vida, pelas coisas que costuma fazer normalmente. E aí vamos abrir um espaço de diálogo. Um professor perguntou assim: doutora Damares, eu quero falar sobre suicídio com os meus alunos. Como é que a senhora acha que eu devo fazer? Eu falei: não use esses números que eu estou usando. Falei para ele: faça uma roda de conversa na sala de aula e pergunte para eles: o que vocês pensam da vida? É bom viver? O que vocês acham? E você vai cavando. E de repente você descobre que tem alguém naquela sala de aula que não acha bom viver. Abra espaços de diálogos para perguntar, para captar. Com seus filhos em casa, quando tem uma notícia de suicídio, uma especialista que eu li falou que a gente deve, depois da notícia, desligar a televisão, sentar com a família e falar: o que vocês pensam dessa notícia que vocês viram? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Converse sobre isso, até para você entender se existe na mente de algum pequeno, de algum adolescente, alguma ideia que você não conhecia. É muita dor, não é, meu amigo? É muita dor. Então nós temos, queridos, que emprestar solidariedade, generosidade, emprestar
o que nós temos. Nós também não podemos dar o que nós não temos, mas nós podemos dar aquilo que nós temos de melhor para auxiliar pessoas, para acolher, para abraçar, para emprestar amor. Vou contar a última história. Eu fiz um programa na TV Novo Tempo sobre suicídio. Alguém aqui assistiu com Darleide? 2 dias depois, não sei, eu recebi um WhatsApp. Era uma mulher que tinha assistido ao nosso programa e ela falou assim: ai, doutora Damares, mas foi tão bom. E ela mandou uma fotografia para mim. Era a fotografia do telhado da casa dela. Eu achei estranho, não é? Aquele caibro, aquela madeira de sustentação do telhado. Ela falou: a senhora está vendo essa madeira? Por muitas vezes eu quis pendurar uma corda nela. Mas agora eu estou pendurando as minhas plantinhas. E aí eu falei: agora eu preciso dar uma atenção para ela. E de vez em quando eu mando um WhatsApp: tá tudo bem com você? Eu passei aqui só para lhe desejar bom dia e para dizer que você tem uma amiga, que você pode ligar a qualquer hora, do dia e da noite, e também para dizer que eu amo você. Não é muita coisa. É 1 minuto que gasta para você mandar um negocinho, um WhatsApp. Mas mande uma coisa pessoal. Não é esses meminhos, esses memezinhos que falam bom dia. Gente, eu não estou aguentando mais receber isso. Umas fotinhas, uns videozinhos que falam bom dia. Isso é muito impessoal. Todo mundo manda para todo mundo. É uma mensagem pessoal. Eu passei aqui para dizer bom dia para você. Você está precisando de alguma coisa? Está precisando? Quer falar alguma coisa? Olha, eu amo você. Isso cai como uma luva. Queridos, eu vou encerrar por aqui lendo 2 textos. A gente pensa que quanto melhor, pior, quanto pior, melhor, né? Quanto mais suicídios, quanto mais mulheres sendo mortas, crianças abusadas, Jesus está voltando. Eu não gosto disso, tá? Tem gente que fala: nossa, o mundo está um caos. Jesus está voltando. Porque a gente quer ficar vendo sinais. Jesus disse que bem-aventurados pacificadores, aqueles que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu tenho 20 textos aqui que eu não vou ler, tá? Mas eu vou ler 2. Um sobre justiça. A gente pensa que quanto mais injusto o mundo ficar, melhor. Porque aí Jesus volta logo. Nada, nada. A Bíblia em vários momentos falou o quanto Deus ama a justiça. O quanto Ele ama quem promove a paz, a segurança. Tá? Vamos lá. Rapidamente agora eu prometo que é para encerrar. Olha aqui. Salmos 11, no versículo 7. Que coisa bonita. Isaías falando sobre justiça, irmãos. Realização de justiça. Deus ama a justiça. Salmos 11, no versículo 7, diz o seguinte. Vamos lá? Porque o Senhor é o quê? É justo. E Ele ama o quê? A justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Agora vamos ler Mateus 5, 9. É muito legal também. Mateus 5:9, todo mundo sabe de cor, eu já falei aqui hoje. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. E agora Isaías 32:18, que eu sou apaixonadíssima. É a campanha quebrando o silêncio. Olha, é a campanha quebrando o silêncio, professor Isaías, no livro de Isaías. É a campanha quebrando o silêncio do livro de Isaías. É o plano de Deus para a vida dos seus filhos. Vamos lá? Todo mundo abriu? Esse é bom, hein? Isaías 32:18. O meu povo habitará em moradas de paz, em lugares bem seguros e em lugares quietos e tranquilos. Esse é o plano de Deus para a vida do seu povo. Eu posso não estar falando para ninguém aqui que viva o drama da violência doméstica,
que viva o drama do abuso e da exploração. Que viva o drama entre viver e morrer. Eu posso não estar falando para ninguém aqui, mas eu estou falando para um exército de pessoas que aprenderam um pouquinho hoje como ajudar estas pessoas. Mas se eu estou falando para alguém aqui que vive alguma situação destas que foram descritas, em nome de Jesus, você vai contar para alguém e alguém vai te ajudar. E em nome de Jesus, o Senhor quer que você viva. Ele fez você para viver. E embora nós passemos neste mundo por grandes aflições, mas Jesus falou, você está passando por aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu estou com você. Eu vou passar com você pelo vale, eu vou passar com você pelo fogo, eu vou passar com você pelas águas. Que o Senhor conforte bem o seu coração agora. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor Jesus seja para você tudo aquilo que você necessita. Eu peço isso em nome de Jesus, que Ele te abençoe. Amém. A oração? A oração. Então vamos ficar de pé para fazermos a oração final. Eu quero agradecer o quarteto lindo de Vila Matilde. Já foram embora? Já foram? Já foram cantar em outro lugar. Cantaram lindo, né, jovens? Vamos orar, queridos? Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor é nosso Deus. Nós não saberíamos, Senhor, viver sem a tua presença em nossa vida. Existe, Senhor, muita dor e muito sofrimento ao nosso redor. Que tu nos sensibilize, que tu nos habilite, Senhor, a emprestar aquilo que nós temos de melhor para as pessoas que vivem em dor e sofrimento. E para aquelas que vivem em dor e sofrimento, nós clamamos, Senhor, pelo teu poder, clamamos pelo teu amor e misericórdia, cobrindo essas pessoas, envolvendo estas pessoas de uma maneira tão real, Senhor, que elas possam dizer, o Senhor está comigo. Por favor, meu Pai, cuida de cada um que veio aqui hoje, individualmente, Senhor. Alcance a dor, a necessidade, o vazio que cada um trouxe aqui e preencha, porque o Senhor pode preencher. E nós te rogamos que faça isso nesta manhã. Abençoe a campanha Quebrando o Silêncio em todo o território da divisão sul-americana nesse dia, Senhor. Que muitas vidas possam ser salvas por meio deste trabalho. E a nós que ficaremos aqui na região leste, Vila Jacuí, Vila Matilde, Vila São Miguel Paulista, tantos lugares onde ações serão realizadas, Senhor. Que tu possa acompanhar, que tu possa proteger, que tu possa, Senhor, levar pessoas a conhecerem como ajudar e também como serem ajudadas. Nós te rogamos e te louvamos por tudo, Senhor, por esta manhã especial em nossas vidas. E nós o fazemos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.